Olha, seja no escritório, na fábrica, onde for, conflitos de trabalho acontecem. É um fato. Mas e aí? Como é que a gente, como sociedade, decide quem tem razão? É exatamente isso que vamos desvendar aqui. A gente vai mergulhar na biografia do direito do trabalho no Brasil, uma história, olha, fascinante e que moldou a vida de milhões e milhões de pessoas. Pois é, no fundo, tudo começa com essa pergunta aí na tela. Antes de qualquer lei super complexa, antes de existir tribunal, o problema já estava lá, né? Uma necessidade básica. Como é que se resolve uma briga entre quem emprega e quem é empregado? O que a gente vai ver agora é essa jornada de como o Brasil saiu de umas soluções meio que improvisadas para chegar num dos sistemas de justiça do trabalho mais completos do mundo. Ok, então, para entender como a gente chegou até aqui, a gente precisa voltar lá no começo. E olha que curioso, a nossa história não começa com uma canetada, com a assinatura de uma lei famosa, não. Começa com uma ideia que, para a época, era bem revolucionária. A ideia de que as tretas de trabalho precisavam de um lugar só delas para serem resolvidas. Sabe, um lugar separado da justiça comum. É tipo assim, ó, não dá para ter um livro de regras de futebol sem ter o campo de futebol, certo? Uma coisa não existe sem a outra. No Brasil foi exatamente isso que aconteceu. O direito processual do trabalho, que são as regras do jogo, e a justiça do trabalho, que é o campo, eles nasceram e cresceram de mãos dadas. Um foi moldando o outro, e é essa evolução que a gente vai acompanhar agora. E, claro, essa evolução toda não aconteceu da noite para o dia, de jeito nenhum. O pessoal que estuda a história do direito costuma dividir essa jornada em 4 fases, bem marcadas. Cada uma delas foi um degrau, sabe? Um passo super importante para esse sistema amadurecer. Então, bora lá percorrer essa linha do tempo. Pronto, aqui a gente tem o mapa da história toda. Dá uma olhada em como tudo começa bem modesto, lá em 1907, com uns conselhos, umas coisas bem administrativas. Daí, a coisa ganha corpo, entra na Constituição, até que, bum, vira parte oficial do Poder Judiciário. E, claro, chega até os dias de hoje, com desafios totalmente novos. Agora, vamos dar um zoom em cada uma dessas fases para entender o que aconteceu de verdade. Então, no comecinho, era tudo na base do teste, da experiência mesmo. Criaram os conselhos para tentar botar ordem na casa, sabe? Para mediar uns acordos. Só que tinha um problema. A decisão deles não tinha o mesmo peso de uma sentença de juiz. Na prática, eles eram mais uns pacificadores do que juízes de verdade. Foi um primeiro passo, super importante, mas ainda faltava aquela força para fazer a decisão valer. Aí a coisa muda de figura. É aqui que o jogo vira. A Justiça do Trabalho, pela primeira vez, aparece com um nome e sobrenome na Constituição, ganha um status oficial. Mas olha, o verdadeiro divisor de águas, o momento que muda tudo, é 1943, com a criação da CLT. De repente, existia um manual de instruções, um livrão, com as regras valendo para o país inteiro. Foi aí que começou, de fato, a era moderna do direito do trabalho por aqui. E aqui a gente vê o salto de qualidade. É a hora que a Justiça do Trabalho deixa de ser um puxadinho do Poder Executivo e vira um pilar do Judiciário. Deixa de ser coadjuvante para ser protagonista. E aí se monta toda a estrutura que a gente conhece hoje, né? Aquela pirâmide. Lá na base, as varas do trabalho. No meio, os TRTs, os tribunais regionais. E lá no topo, o chefão de todos, o TST, o Tribunal Superior do Trabalho. Essa hierarquia toda é o que mostra, opa, agora o negócio é sério, é um ramo da justiça de verdade. Beleza. Com todo esse crescimento, começou a rolar uma crise de identidade. Sabe aquela coisa de adolescente? Quem sou eu? De onde eu vim? Era mais ou menos isso. O direito do trabalho era só um filho do direito civil, que pegava as regras gerais emprestadas, ou ele já tinha crescido tanto que podia sair de casa e ser totalmente independente com suas próprias regras? Então, o debate era basicamente esse. De um lado, a teoria monista. Essa galera dizia que o direito do trabalho era, na verdade, só um galho da grande árvore do direito civil. Do outro lado, a teoria dualista, que defendia não, são 2 árvores diferentes, cada uma com suas próprias raízes, seus próprios galhos, seus próprios frutos. E, spoiler, foi essa segunda visão, a da autonomia, que ganhou. Mas por que essa teoria da autonomia venceu? Ué, porque as provas estavam todas na mesa. Pensa bem. O direito do trabalho tem princípios que são só dele, como a ideia de sempre proteger o lado mais fraco, que é o trabalhador.
Tem lei própria, a famosa CLT. Tem os seus próprios tribunais, sua própria estrutura. E tem até uns superpoderes únicos, como o de criar regras novas em disputas coletivas. Juntando tudo isso, não tinha como negar. Ele conquistou a maioridade, a sua independência. Ok, fechado. Já entendemos que o direito do trabalho é um ramo autônomo, com sua própria história e tudo mais. Mas vamos para a prática. Quando um juiz está lá, com um caso na mão, e precisa decidir, onde é que ele busca as respostas? De onde vêm as regras? É isso que a gente chama de fontes do direito, e é para lá que a gente vai agora. Essa expressão fontes do direito é uma metáfora ótima. Pensa numa nascente de rio. As fontes materiais são tipo a chuva, os fatores sociais, econômicos que fazem a água brotar. É a necessidade da lei. Já as fontes formais são o próprio rio, o caminho que a água percorre para virar lei de verdade, para ser oficial. E nessas fontes formais existe uma hierarquia, uma ordem de importância. Lá no topo, mandando em tudo, está a Constituição Federal. Ninguém está acima dela. Abaixo vêm as leis específicas, tipo a CLT. Mas e quando nem a Constituição nem a CLT falam nada sobre um caso específico, um caso novo? Aí o sistema é inteligente, ele tem um plano B. O juiz pode olhar para decisões parecidas do passado, pode consultar o que os grandes estudiosos do direito escreveram, pode até ver como as coisas costumam ser feitas naquele setor. Tudo isso para preencher o vazio e achar a decisão mais justa. Certo, mas vamos imaginar uma situação que acontece o tempo todo. Como é que a lei funciona na prática, na vida real? Especialmente quando, no meio de um processo, uma lei nova é aprovada. E agora? Essa pergunta aí é um quebra-cabeça e tanto para o direito. Pensa só, seria justo mudar as regras no meio do jogo? Imagina! Para evitar que tudo virasse uma bagunça e para garantir um mínimo de justiça, o Brasil teve que bater o martelo e escolher um caminho, uma regra clara sobre o que fazer nesses casos. Então, depois de muito debate, a teoria que venceu foi essa aí, a teoria do isolamento dos atos. O nome é chique, mas a ideia é bem simples e, na verdade, genial. É o seguinte: tudo que já foi feito no processo, está feito. Respeita-se a lei antiga, vida que segue. Mas, a partir de agora, da nova lei em diante, qualquer novo passo, qualquer nova decisão no processo tem que seguir a regra nova. É uma solução super equilibrada, né? A lei avança, mas sem atropelar o que já aconteceu. E isso não é só uma ideia bonita, uma teoria de livro. Não. Está escrito na lei, preto no branco. Esse trecho aí é do Código de Processo Civil, mas vale também para a Justiça do Trabalho. A regra é claríssima. A lei nova não volta no tempo para mudar o que já foi feito. Isso é fundamental porque dá segurança jurídica para todo mundo que está envolvido no processo. E com isso, a gente chega nos dias de hoje. A viagem foi longa, né? Começou com umas comissões bem simples e hoje a gente tem um dos ramos mais importantes da justiça brasileira. Só que a biografia do direito do trabalho ainda não acabou. Pelo contrário, hoje o desafio é gigantesco, uma crise de efetividade, ou seja, um volume de processos tão absurdo que ameaça a rapidez do sistema. E a pergunta que fica no ar é justamente essa: qual vai ser o próximo capítulo dessa história?